O que você faria se de um dia para o outro a sua cidade simplesmente deixasse de existir? Não por causa de uma tragédia natural, mas porque um único traficante, recém-solto pela justiça, decidiu que aquele lugar agora pertencia a ele. Pois é, né? Parece roteiro de filme, só que aconteceu de verdade no Ceará. Um criminoso, conhecido como Playboy, libertado pelo Tribunal de Justiça por falta de provas, resolveu agradecer essa liberdade do pior jeito possível, expulsando 2.000 pessoas de suas próprias casas, invadindo um distrito inteiro, transformando uma comunidade em uma cidade fantasma e deixando um recado brutal na praça. Um corpo com a cabeça esfolada, só para mostrar quem que mandava ali. Bizarro, né? E tudo isso poderia ter sido evitado. O Estado teve esse cara nas mãos, soltou, e agora a população que está pagando o preço. Mas como que um único traficante conseguiu dominar uma cidade inteira? Porque ninguém impediu isso. E principalmente, como que a justiça consegue liberar alguém com um histórico tão pesado para depois ver o caos se repetir? É o que a gente vai entender no vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos, segura aí que depois a vinheta eu te conto. A que ponto nós chegamos, não é? Hoje a gente precisa assistir a cenas dignas de filme de terror. Traficante e seu bando invadindo cidades inteiras, transformando tudo em cidades fantasmas, expulsando moradores à força e ainda escolhendo alguém para servir de exemplo, deixando o corpo no meio da praça, com a cabeça esfolada, só para mandar o recado de que ali ninguém desobedece sem pagar caro. E tudo isso, sabe por quê? Porque o Tribunal de Justiça do Ceará achou uma boa ideia soltar o meliante em vez de mantê-lo atrás das grades. E o pior de tudo isso é que situações como essa estão acontecendo muito mais do que a gente imagina. Expulsou 2.000 moradores. O responsável por esse ato ousado é José Vitaus, o Playboy, um traficante que até pouco tempo atrás estava preso, mas que acabou sendo colocado em liberdade pelo TJ do Ceará em setembro do ano passado. Antes de explicar como que ele conseguiu expulsar os moradores e por que ele fez isso, vale a gente entender quem que é esse sujeito. Quando foi preso, Playboy foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por uma lista considerável de crimes: organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, receptação e resistência. Pouca coisa, né? Só o básico. Na época, segundo o que foi divulgado, ele fazia parte do chamado Novo Cangaço, atuando dentro da facção Guardiões do Estado, GDE, um grupo forte no Ceará. Além disso, dizem que antes ele já havia integrado o temido TCP, né? O Terceiro Comando Puro, maior rival do Comando Vermelho. Ou seja, o histórico do cara não é exatamente o de um cidadão modelo. Seria impossível imaginar que alguém assim deixaria a cadeia tão rápido, não é? Pois é, só que para o juiz responsável pelo caso, não havia provas suficientes para condenar o Playboy. O tribunal considerou a denúncia do Ministério Público improcedente e absolveu o rapaz de todos os crimes atribuídos a ele. Na decisão, estava escrito assim, abre aspas, o conjunto de provas não demonstra que os réus se associaram de forma estável para a prática de crimes. Conforme se observa, não há nos autos qualquer comprovação de uma série de crimes praticados pelos acusados, tampouco da existência de qualquer vinculação entre eles, de forma a configurar uma organização criminosa. Então tá, né? Ainda disseram que a denúncia sobre ele chefiar uma organização criminosa era vaga e genérica. Com isso, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza decidiu inocentar José Vitaus da Silva Nazário e determinou a sua soltura. Quase um ano depois, o Playboy resolveu provar ao mundo o quão inocente ele realmente era. O traficante e o seu grupo expulsaram cerca de 2.000 moradores do distrito de Uiraponga, em Morada Nova, a 170 quilômetros de Fortaleza, transformando o lugar inteiro numa verdadeira cidade fantasma. Antes da gente continuar, um recado rápido do nosso patrocinador, a Blaze, parceira aqui do canal. É uma das poucas plataformas de jogos que conta com a autorização do governo federal para operar no Brasil. Tudo dentro da lei, certinho e regularizado. Ela é apenas para maiores de 18 anos e oferece uma variedade de jogos para você se divertir e se entreter, com a chance de ganhar, mas também de perder, é claro.
Por isso, jogue com responsabilidade, a ideia aqui é curtir, se divertir e jogar de forma consciente. Senhores, estamos aqui na plataforma da Blaze, essa daqui é a página inicial do site, ó, tem seção de cassino, tem seção de esportes para quem gosta de apostas esportivas, só que hoje a gente vai jogar o Crash, que é aquele joguinho que você, né, vai subir no dadinho aqui e você tem que retirar o valor antes de crashar. É muito simples, ó, já crashou aqui, vamos começar, tá? Eu vou colocar aqui esse valor e vou começar, e aí tem que retirar antes de crashar. Olha lá, ó. Já deu ruim pra nós. Vamos de novo? Mais uma vez. Retirei. Nessa daqui deu bom, hein? Ganhamos aí, ó. Ó, sorte que eu retirei agora, hein? Que crashou em 3.86, né? Top, né, galera? Para se cadastrar é simples. Clique no link e venha conhecer. O traficante José Vítalos da Silva Nazário, mais conhecido como Playboy, foi inocentado pelo Tribunal de Justiça do Ceará em setembro de 2024. A decisão determinou a soltura dele, apesar das acusações de fazer parte de uma facção criminosa, portar armas ilegalmente e corromper menores. Meses depois de ser libertado, Playboy e seu bando expulsaram cerca de 2.000 pessoas de suas casas no distrito de Uiraponga, a 170 quilômetros de Fortaleza. O local virou uma verdadeira cidade fantasma, com escolas, igrejas e postos de saúde fechados. Eles fizeram tudo na base do medo, daquele jeito bem sutil que só bandido sabe fazer. A turma do Playboy executou a tiros em julho deste ano um homem chamado José Aldivan Bezerra de Freitas, de 50 anos. Depois disso, deixaram o corpo dele com a cabeça completamente machucada, né, exposto bem no meio da praça principal de Uiraponga, como se fosse um aviso silencioso, mas óbvio, para quem ousasse ficar ou contrariar as ordens dele. A população entendeu o recado imediatamente e, por livre e espontânea pressão, começou a abandonar suas próprias casas e fugir dali. Imagina a cena, famílias inteiras deixando tudo para trás, sem saber para onde ir. Lamentável, não é? Essa expulsão em massa fazia parte da guerra que o Playboy tratava contra outro chefe do tráfico da região, seu antigo aliado Gilberto de Oliveira Cazuza, o Mingau. Segundo os investigadores, para tentar enfraquecer o grupo rival, Playboy ordenou que todos os moradores fossem expulsos. A ideia era simples e cruel. Sem a população ali, Mingau e seus homens perderiam a rede de apoio que usavam para se esconder na Caatinga. A expulsão foi parte de uma guerra entre Playboy e outro chefe do tráfico local, o Gilberto de Oliveira Cazuza, conhecido como Mingau. Segundo pessoas que acompanham o caso, o objetivo de Playboy era enfraquecer a rede de apoio do grupo rival, que se escondia na Caatinga. Para intimidar os moradores, o bando executou a tiros um homem de 50 anos, chamado José Aldivan Bezerra de Freitas. Isso aconteceu há alguns meses, mas a situação por lá continua praticamente deserta. Depois da expulsão, pouquíssimas pessoas tiveram coragem de permanecer em Uiraponga. O posto de saúde segue fechado, a igreja da praça também, e a escola, que antes era o coração da comunidade, continua ali de portas trancadas. Hoje, o que resta é uma viatura da PM do Ceará de plantão no prédio onde antes funcionava a escola. Um lugar que já foi cheio de vida, agora reduzido a silêncio e medo. Hoje apenas 5 famílias ainda vivem no distrito. Mesmo com o governo do estado afirmando que a região está pacificada, a realidade é bem diferente. A maioria dos moradores não voltou para suas casas e o vilarejo continua quase vazio. Isso por si só já mostra o quanto o governador está enganado nessa avaliação. Sobre o Playboy, depois de expulsar todo mundo e mergulhar ainda mais fundo nessa guerra entre facções, ele acabou fugindo para São Paulo para tentar se esconder. Só que não deu muito certo. Lá mesmo foi preso e, ao que tudo indica, dessa vez continua enjaulado até hoje. Voltando ao assunto dos traficantes expulsando moradores das próprias cidades, o pior é perceber que isso já não é mais algo tão isolado assim ali no estado. O Ceará vive uma verdadeira enxurrada de violência causada pela disputa entre facções criminosas. Nos últimos anos, grupos como os Guardiões do Estado, o GDE, e o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital passaram a brigar por território tanto em Fortaleza quanto em municípios do interior, justamente onde a presença do Estado é mais fraca. Essas facções dominam rotas do tráfico, extorquem comerciantes e criam suas próprias leis, obrigando moradores a abandonar as suas casas sob ameaça de morte. Para vocês terem noção de como que a situação está grave, já houve casos de expulsões não só na capital, mas também em cidades como Maranguape, Pacatuba, Sobral
e Groaíras. Magão, aqui no Ceará, facções criminosas estão expulsando moradores de casa. A gente tem mostrado aqui nos programas da TV Cidade o que tem acontecido aqui no estado do Ceará. E a polícia tem trabalhado para tentar coibir novos casos. Só hoje, mais de 30 suspeitos foram presos. A posição geográfica do Ceará, com áreas portuárias que estão entre as mais próximas da Europa, transforma o estado num ponto extremamente estratégico para facções envolvidas na exportação de drogas. É triste admitir isso, mas é a realidade. E aí fica difícil, né? A polícia se arrisca, investiga, prende e quando finalmente consegue tirar alguém perigoso de circulação, aparece uma decisão do Tribunal de Justiça mandando soltar o sujeito numa canetada. Aí não tem como, né? A sensação é de enxugar gelo. E no meio disso tudo fica a pergunta que ninguém consegue ignorar. Até quando essas facções vão mandar mais do que o próprio Estado? Até quando moradores vão precisar abandonar suas casas para não serem mortos? Será que algum dia essa conta vai fechar? Ou a gente vai continuar vendo o inocente pagando o preço enquanto bandidos passeiam livres por aí? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui a sua sugestão para o próximo vídeo também, ou aqui nos comentários, ou lá no meu Instagram, @o Marcelo Milos. Até o próximo. Tchau!